você está pensando em investir em renda fixa, não invista antes de assistir esse vídeo, pois hoje nós vamos falar sobre o investimento CDB. O que é, quais são os tipos, rentabilidade, resgate, impostos e como escolher o melhor para você. Para quem é novo aqui, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Rodrigo Martins e aqui nós falamos sobre economia, finanças e investimentos e como melhorar a sua vida financeira. Se você gosta de assuntos como estes, se inscreva no canal, curta, compartilhe, pois eu tenho certeza que os conteúdos do canal vão ajudar você a ter uma vida financeira melhor. Sem mais, vamos ao vídeo. Antes da gente falar sobre como escolher um CDB, a gente precisa entender que negócio é esse e como ele funciona. No mundo da economia, nós vamos nos deparar com diversas siglas: CDB, LCA, LCI, CRI, CRA e um monte de outras coisas. Mas te adianto que você não precisa ficar assustado, pois na medida do possível, nós vamos desmistificar todo esse mercado. O termo CDB significa Certificado de Depósito Bancário. A palavra certificado está relacionada a um documento formal emitido pelo banco, como se fosse um contrato. Esse contrato é a prova que você depositou algum dinheiro no banco, como se fosse um diploma de escola que atesta que você concluiu o curso. A palavra depósito é de fato o significado dela. Diz que alguém fez um depósito em dinheiro em uma instituição financeira. E por fim, a palavra bancário, que quer dizer que essa transação feita envolve uma instituição financeira. Ou seja, de modo muito simples, CDB significa que você colocou dinheiro no banco. Colocar dinheiro no banco em forma de CDB é como se você emprestasse dinheiro para um amigo. Se você empresta dinheiro para um amigo caloteiro, provavelmente você vai querer que esse amigo te dê garantias maior de que ele vai pagar esse dinheiro no futuro. E assim são os CDBs. CDBs de bancos mais sólidos, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, vão ter rentabilidade mais moderada. São como se fossem seus amigos bons pagadores. Agora, CDBs de bancos menores terão rentabilidade maior. Ou seja, são como se fossem seus amigos caloteiros. Para emprestar dinheiro para eles, a garantia terá de ser maior. Só para efeitos de comparação, um CDB pré-fixado de 1 ano do Banco Itaú, na data de gravação desse vídeo, tem uma rentabilidade de 9,84% ao ano. O mesmo CDB para o C6 Bank, que é um banco menor do que o Itaú, tem uma rentabilidade de 12,4% ao ano. Ou seja, quanto maior o risco, maior o retorno. Antes da gente se aprofundar nos CDBs de fato, a gente precisa entender algumas siglas. Ao escolher o CDB, você vai se deparar com as siglas Selic, CDI, IPCA. A Selic é a nossa taxa básica de juros. Eu gosto de comparar ela à tabela FIPE, aquela dos carros. Porém, a taxa Selic é a tabela FIPE do dinheiro, ou seja, ela representa o custo do dinheiro. O CDI é de fato as taxas praticadas pelos bancos nos empréstimos feitos entre si. Sim, os bancos emprestam dinheiro entre eles e eles tomam como base para esse empréstimo a taxa Selic. Porém, os bancos não negociam exatamente o valor da Selic. O preço pode variar para cima ou para baixo. Exemplo, se a Selic está 15% ao ano, os bancos podem negociar próximo a esse percentual. Pegando o exemplo da tabela FIPE, os carros podem ser vendidos acima ou abaixo da tabela. Assim ocorre também com o dinheiro. E por fim, IPCA é o índice que mede a nossa inflação. Se os preços dos produtos estão subindo em nosso país, este índice irá variar para cima. E se o preço dos produtos estão caindo, esse índice também irá variar para baixo. Investindo em títulos com IPCA como indexador, você estará protegido da inflação, garantindo o seu poder de compra no futuro. Entendido tudo isso, agora nós vamos falar sobre a rentabilidade dos CDBs. Ao entrar no seu banco ou na sua corretora, você vai se deparar basicamente com 3 tipos de rentabilidade de CDBs. Os CDBs pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. Os CDBs pré-fixados são aqueles que têm uma rentabilidade fixa, por exemplo, 15% ao ano. Ou seja, dentro de um ano, você sabe que o seu investimento vai render 15%. Os CDBs pós-fixados são aqueles atrelados a uma condição, por exemplo, um CDB de 102% do CDI. Ou seja,
você sabe que o seu investimento vai variar de acordo com o CDI. E os CDBs híbridos, que são aqueles que têm uma taxa fixa e uma taxa pós. Por exemplo, CDB IPCA mais 7%. Ou seja, você sabe que o seu investimento vai variar. O IPCA, porém, ele tem uma taxa fixa de 7%. É importante a gente frisar que na maioria dos casos no mercado brasileiro, os CDBs pós-fixados e os híbridos sempre serão atrelados ao CDI e ao IPCA respectivamente. Outro termo que você deve levar em consideração na escolha do seu CDB é sobre a liquidez. Liquidez é um termo de significado bem simples e sobre a rapidez e facilidade de resgatar o dinheiro caso seja necessário. Quando você for investir, você vai encontrar CDBs com a liquidez diária e os CDBs com resgate somente no vencimento. Os CDBs de liquidez diária vão permitir que você resgate o dinheiro a qualquer momento. Já os CDBs com resgate somente no vencimento, você só poderá retirar o seu investimento na data de vencimento do título. Eles servem para os casos que você não precisará do dinheiro tão cedo. Você poderá encontrar prazos de resgate de 3 meses, 6 meses, 1 ano e assim por diante. Se você deseja apenas se proteger da inflação, pois sabe que vai precisar do dinheiro dentro de alguns dias, semanas, meses, ou não sabe exatamente quando vai precisar do dinheiro, vale a pena você investir em um CDB com liquidez diária. Ele irá permitir você fazer o resgate do seu dinheiro assim que você precisar, sem ter perdas por resgate antecipado. Os CDBs de liquidez diária também servirão para aqueles que pretendem montar uma reserva de emergência. Já os CDBs com resgate somente no vencimento servem para aquelas pessoas que têm objetivos de médio e longo prazo, como a compra de uma casa, investimentos na aposentadoria. Você vai enquadrar o tempo de resgate de acordo com os seus objetivos. Agora nós precisamos falar de segurança. O CDB é um dos investimentos mais seguros do mercado financeiro, pois ele é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC é uma entidade privada, sem fins lucrativos e sem vínculos governamentais, que protege os investidores contra as falências de bancos e instituições financeiras em até R$250 mil por CPF. Ou seja, se você investir em um CDB de um banco que venha à falência, você será ressarcido em até R$250 mil. E por fim, vamos falar sobre os impostos. Os CDBs possuem impostos que já são descontados no momento do resgate do seu investimento. Os impostos incidem somente sobre o lucro, ou seja, se você investiu R$100 e resgatou R$110, os impostos vão ser contabilizados somente sobre os R$10. O imposto funciona de acordo com a tabela regressiva do imposto de renda que vai aparecer aqui na tela. Quanto mais tempo você deixar o investimento, menos você vai pagar de imposto. O mínimo que você vai pagar de imposto é 15% e o máximo 22,5%. Também haverá o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, caso você efetue o resgate antes dos 30 dias. O IOF funciona de acordo com a tabela regressiva do IOF e a partir do 30º dia você fica isento. Por isso, é importante que você não efetue o resgate antes dos 30 dias para não ter mais um imposto a pagar. Agora, eu vou deixar uma tabelinha prática para você escolher um CDB com mais eficácia. Um CDB pré-fixado para aqueles que têm objetivo de médio e longo prazo ou que notem que a taxa Selic vai cair. Os CDBs pós-fixados para aqueles que têm objetivo de curto prazo ou que pretendem montar uma reserva de emergência. E CDB híbrido para aqueles que têm objetivos de longo prazo, como aposentadoria. E assim nós chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender o que é um CDB, como escolher o melhor para o seu objetivo. E me diga, você já investe em CDB? Ficou alguma dúvida sobre o assunto? Deixe nos comentários para eu saber. Um abraço, até mais, tchau!